Pimenta caiena. A pimenta caiena é uma erva muito poderosa e a pimenta caiena move o sangue. A pimenta caiena pode ser usada internamente e externamente. A maneira mais fácil de ingerir a pimenta caiena é começar com cerca de 1/4 de colher de chá. Colocar num copo, adicionar água, misturar bem e beber. Vai formigar um pouco, mas o formigamento diminui. Eu vejo que a maioria das pessoas consegue aumentar para até meia colher de chá, mas por que alguém tomaria pimenta assim? A pimenta caiena afina o sangue. Conheço várias pessoas que optaram por interromper a varfarina e também outros medicamentos para afinar o sangue e optar pela pimenta caiena. Uma senhora me contou que o marido dela foi no médico e ele disse: Não sei o que você está fazendo, mas continue. Porque a pimenta estava deixando o sangue bem fininho. Também não há efeitos colaterais para a pimenta caiena. A pimenta caiena afina o sangue, ela também fortalece as paredes arteriais. Eu estava lendo que a pimenta caiena também tem a capacidade de reconstruir o músculo cardíaco. Um dia eu estava atendendo uma senhora que tinha acabado de ter um ataque cardíaco na nossa clínica em Melbourne. Eu recebi uma ligação sobre a senhora que teve um ataque e corri para lá. E o marido dela estava lá e ele falou: Ela já teve 3 esse ano. Ela tinha uns 80 anos. Quando eu olhei para ela, ela estava muito pálida e tinha um homem segurando o pulso dela e ele disse que o pulso estava quase parando. Eu disse: Rápido, pimenta caiena! Foi cerca de meia colher de chá, coloquei direto na boca dela. E eu diria que uns 2 minutos depois, o cara que estava segurando o pulso gritou: O pulso está forte. Em apenas 2 minutos, todo o sangue voltou para o rosto dela. Ela abriu os olhos, sentou, demos a ela um copo d'água e ela disse que nem sentiu o ardor na boca. O que aquela pimenta caiena fez? Imediatamente afinou o sangue, abriu todos os capilares e distribuiu o sangue por todo o corpo de modo sensacional. Se parar para pensar, 1 minuto para uma gota de sangue circular por todo o corpo, você tem glândulas debaixo da língua chamadas glândulas sublinguais e elas podem levar diretamente para o sangue. Então é muito espetacular. Você pode usar a pimenta caiena internamente para tratar de baixo teor de ácido clorídrico. Isso vai acordar qualquer coisa. Jethro Claus, em seu livro Back to Eden, gasta 10 páginas falando sobre pimenta caiena e apenas meia página para todas as outras ervas. Ele também fala em usar a pimenta caiena com outras ervas para aumentar a biodisponibilidade dessa erva. Sabe, a pimenta move o sangue e lembre-se que o seu sangue é o rio da vida, o curador do corpo. Você também pode usá-lo internamente para dores de estômago. Isso vai aliviar. Pode curar uma úlcera. A pimenta caiena nunca irrita. A pimenta do reino irrita, a pimenta malagueta pode irritar, mas a pimenta caiena não. Pode curar uma úlcera estomacal. Você pode usar a pimenta caiena externamente. Se alguém tiver um corte, você pode colocar pimenta caiena em cima e isso fará com que todos os vasos sanguíneos se fechem. Então, internamente, ela vai abri-los, mas se chegar a alguma parte sangrando, ela vai estancar o sangramento. Se lembram do que eu falei hoje de manhã? As ervas são sinérgicas. Isso significa que elas trabalham com as necessidades do corpo. É quase um kit de primeiros socorros em um só. Na verdade, se você tiver carvão vegetal e pimenta caiena, você tem um kit de primeiros socorros pronto, não é mesmo? Pimenta caiena também pode ser usada externamente para levar sangue a alguma área. Uma senhora fez o nosso programa e ela na verdade me ligou e disse: Não sinto mais os pés. Você pode me ajudar? Eu sou diabética. Eu disse: Com certeza. Quando ela veio para nossa clínica, ela não conseguia sentir os pés, era muito difícil andar. Era diabética na casa dos 70 anos. Então todas as noites eu pedi à equipe para massagear seus pés por 5 minutinhos que seja, e não podemos fazer tratamentos de quente e frio nos pés de um diabético, porque eles não conseguem sentir e você pode queimar o tecido, então fizemos água morna e fria. Ela não conseguia sentir a diferença, então nós fizemos um cataplasma de pimenta caiena na planta dos pés e vou mostrar como fizemos. Então você pega um plástico filme e um papel toalha dobrado ao meio, tem mais ou menos o tamanho de um pé, e você, bem de leve, coloca um pouquinho de azeite, não muito, e espalha o azeite. O azeite só tá ali para que a pimenta caiena grude.
Então, você coloca a pimenta caiena, você pode aplicar cerca de meia colher de chá em cada pé. Então, isso aqui é para um pé, você faz, então, no caso, para 2. Então, você polvilha generosamente com pimenta caiena, coloca o pé em cima e depois coloca o plástico filme e calça uma meia. Só isso que você precisa fazer, o pé vai direto em cima. Assim, a maioria das pessoas não sentirá quentura nos pés até que amanheça, e eu sabia que com essa senhora levaria vários dias até que ela sentisse esse calor. Então, você não pode fazer quente e frio em alguém que não sente os pés, mas você pode fazer isso. Então, a cada dia, ela começou a sentir um pouco mais os seus pés, e a primeira coisa que ela sentiu foi alfinetadas e agulhadas. Agora, se fosse eu ou você fazendo isso à noite, pela manhã nossos pés estariam muito quentes e não íamos querer fazer isso no dia seguinte. Caso contrário, teríamos que ter os pés na água gelada o dia inteiro. Mas não com essa senhora. No final da semana, ela não falou muita coisa, mas ela me enviou um cartão 6 semanas depois, me escreveu e disse: Só quero dizer que a sensação nos meus pés está fenomenal. Veja, no caso dela, eu aconselhei a fazer isso umas 3 vezes por semana. Ela disse que as pessoas na aldeia onde ela mora chamam ela de Senhora Milagrosa. Ela disse: Elas viram como eu costumava mancar antes e me viram agora andando muito bem. Ela disse: Eu continuo com os tratamentos e tem uma mulher que vem 2 vezes por semana massagear os meus pés e pernas. Eu estou seguindo as orientações dietéticas e também acho que ela me falou que ela tinha perdido cerca de 6 quilos. Isso depois de 6 semanas. E os níveis de insulina dela tinham chegado. Os níveis de insulina que ela estava tomando reduziram em 2/3. Isso não é fenomenal? Portanto, você pode usá-la em pessoas que não sentem os pés. Alguns programas atrás recebemos 2 senhoras que tinham constantemente os pés frios. Então fizemos cataplasmas de pimenta caiena na planta dos pés. Muito fácil. Coloca ali o pé, a meia. Pela manhã, os seus pés estavam quentes e elas estavam muito entusiasmadas. Finalmente, elas tinham pés quentinhos. Veja, saúde perfeita requer circulação perfeita. Nunca deveríamos ter os pés frios. Se você tiver pés frios, precisa fazer alguma coisa. E se você colocar pés muito frios em água quente, pode doer muito. Se seus pés estiverem muito frios, coloque-os em água morna. Então, à medida que eles aquecerem, você pode colocar um pouco mais de calor. Você pode colocar um cataplasma de pimenta caiena numa glândula de tireoide hipoativa e isso vai acordá-la. Se a glândula tireoide estiver hiperativa, coloque gelo sobre ela, vai desacelerar. Percebe quão simples isso pode ser? E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva, deixe o seu like